Cidade FM, no combate ao coronavírus. O jornalismo da Cidade FM segue apurando e checando os assuntos para trazer informação verdadeira e atualizada para você ouvinte. Começa agora mais uma cobertura especial sobre a pandemia de coronavírus, com destaque para as cidades da região. Seja bem-vindo, fique com a gente. Aqui comigo mais uma vez, Luciano Veiga, bom dia. Bom dia, Thiago Sório, bom dia a todos os nossos ouvintes. Uma ótima manhã de terça-feira para todo mundo. Já estamos conectados também nas redes sociais. Acesse facebook.com/Rádio Cidade Itu, ao vivo, com nossa live com som e imagem para você assistir essa cobertura especial. E olha, mais 3 casos de coronavírus foram confirmados em Itu. A boa notícia é que outros 9 pacientes já estão curados da doença. Verdade, falamos ontem, falamos na sexta-feira, né, sobre a não divulgação dos pacientes curados em Itu. E notícia boa, a prefeitura divulgou aí agora os curados também. Então temos 9 pessoas curadas da Covid-19 na cidade de Itu. Eram 11 confirmados no último boletim, agora são 14, 3 casos a mais. Os casos descartados também aumentaram, passaram de 89 para 100 casos descartados. Os casos que estão aguardando resultados diminuíram, agora são 28, sendo 7 casos suspeitos em internação clínica e 3 casos suspeitos em UTI. Temos ainda 2 óbitos confirmados, nenhum óbito por suspeita de Covid-19 na cidade de Itu, portanto, 9 casos aí desses confirmados estão recuperados. Thiago, boa notícia. É isso aí, informação para você começar o dia atualizado e, claro, uma notícia muito boa aqui para a cidade de Itu. E olha, subiu para 21 o número de mortes por Covid-19 em Sorocaba. Mais 3 óbitos foram confirmados ontem. A informação de quem sejam as vítimas? Sim, a primeira vítima, um homem de 33 anos, obeso, morreu no domingo. Já a segunda morte foi de um homem de 49 anos que não tinha comorbidades, morreu também no domingo. O terceiro óbito foi de um homem de 80 anos, tinha câncer de próstata e faleceu na sexta-feira. Ambos estavam internados no hospital público da cidade. Com isso, a cidade chega aí a 21 mortes. O total de casos também subiu bastante, Thiago. Passou de 104 ontem para 118 hoje. Porém, o total de casos descartados também aumentou. Os casos descartados agora são 525. Dos casos confirmados, desses 118, 79 estão recuperados. 9 a mais, Thiago. Também a notícia boa que a gente gosta de dar às pessoas recuperadas aqui. 18 seguem internados e 7 estão em UTI. 116 casos estão aguardando resultados. Casos suspeitos internados, sendo 14 em UTI, são 45 no total. 45 casos suspeitos, sendo que 14 estão na UTI. Sorocaba investiga ainda 4 óbitos por suspeita de Covid-19 e são 21 aí as mortes confirmadas até o momento na cidade de Sorocaba, os números aumentando, 3 mortes confirmadas de ontem para hoje e os casos confirmados no geral passaram de 104 para 118. Bastante, hein? De um dia, de um boletim para o outro, 14 casos a mais. Bastante. 8h04. E olha, há 6 dias, a cidade de Salto não registra aumento nos casos de coronavírus. No novo boletim, a única alteração ocorreu na quantidade de descartados, ou seja, pacientes que tiveram resultados de exames negativos. Agora são quantos no município, Luciano? E teve outra alteração também, Thiago. No casos suspeitos internados, 3 suspeitos internados, sendo que um está em UTI. Eram 4, diminuiu, né? Então, agora os casos suspeitos internados, 1 em UTI. Casos confirmados são 7. Os casos curados, desses 7, 6 estão curados e 1 está em isolamento domiciliar. Os casos descartados aumentaram para 62, eram 61, agora são 62 casos descartados. Os casos que estão aguardando resultado seguem em 6.
O óbitos por suspeitas não tem nenhum na cidade de Salto, portanto a cidade de Salto segue aí sem alteração, alteração importante nos números divulgados no último boletim divulgado ontem. O boletim anterior havia sido na sexta-feira à tarde, portanto passou todo o fim de semana aí também sem muita alteração, Thiago. E olha, daquelas notícias que a gente gosta de dar aqui no rádio. Em Porto Feliz, mais uma pessoa que testou positivo para a Covid-19 já está curada. O município contabiliza agora quantos recuperados, Luciano? Agora são 6 recuperados na cidade de Porto Feliz. Os casos confirmados permanecem 8, né? Eram 5 curados, agora são 6 curados. E 2 estão em isolamento domiciliar desses 8 casos confirmados. Aguardando o resultado são 2, um em internação de UTI e um em isolamento domiciliar. Há ainda 59 casos excluídos, ontem eram 54, lembrando, a cidade de Porto Feliz divulga diariamente o boletim, inclusive nos fins de semana, nos feriados também. E ontem, por meio de nota da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Feliz, foi informado que uma paciente de 46 anos com suspeita de Covid-19 chegou à Santa Casa em parada cardiorrespiratória e está internada na UTI, estava internada em estado grave. Também ontem, mais um paciente aí que estava com coronavírus curado no município de Porto Feliz, portanto, tem as notícias ruins que a gente tem que passar aqui, mas também passamos a notícia boa de mais um curado na cidade de Porto Feliz, que tem números bem baixos com relação às outras cidades da região, Thiago. É isso aí. 8h07, olha, Indaiatuba já registra mais de 50 casos confirmados de coronavírus. Ainda outras 25 pessoas internadas com sintomas da doença e que aguardam resultados de exame. Se Porto Feliz você falou que os números são baixos, em Indaiatuba é o oposto, né? Em Indaiatuba os números não param de crescer, assim como Sorocaba e Jundiaí. São 51 casos confirmados, como você disse, eram 46 no boletim de ontem, então, portanto, 51 casos confirmados, porém o número de casos descartados também subiu bastante. No último boletim eram 182, boletim de ontem não, né? Boletim de sexta-feira, melhor dizendo, porque a Prefeitura de Indaiatuba também não divulgou o boletim no fim de semana. Então, no último boletim de sexta-feira eram 182 casos descartados, subiram para 231. Os casos que estão aguardando resultados diminuíram, agora são 40. 12 casos suspeitos estão em internação clínica, 13 casos suspeitos estão internados na UTI. O número de pacientes curados em Indaiatuba também aumentou, Thiago. 4 a mais, eram 37, agora são 41 casos suspeitos. Os óbitos por suspeita diminuíram de 3 para 2. Óbitos confirmados permanecem em 5 e os óbitos descartados subiram de 11 para 12 em Indaiatuba, portanto, Indaiatuba com 51 casos confirmados, segundo o boletim divulgado pela Prefeitura ontem. Tá, outros 6 casos de Covid-19 foram confirmados em Jundiaí. Agora já são 130 pessoas infectadas na cidade. Exatamente, muita gente, não para de subir também os números em Jundiaí, fazendo um comparativo com o último boletim divulgado no domingo, né? Temos o de ontem e temos o do domingo, aguardando resultados em casa os casos suspeitos. Eram 32, agora são 33. Os casos que estão aguardando resultado internado diminuíram de 13 para 5. Os óbitos aguardando resultado também diminuíram de 8 para 7. Agora os casos positivos, Thiago. Os casos positivos que estavam aguardando resultado em casa eram 98, subiu para 99. Que estão internados na cidade de Jundiaí eram 13, agora são 18. Os óbitos confirmados permaneceram em 13, os casos sendo descartados, sendo 30 óbitos, subiram de 205 para 208, portanto 208 casos descartados até o momento, 30 óbitos descartados. Aí tem a divulgação dos leitos ocupados na cidade de Jundiaí, eram 26 moradores da cidade de Jundiaí, agora são 23, e aquilo que a gente fala aqui, né? Muita gente da região internada em hospitais de Jundiaí, moradores da região 34. 23 moradores da cidade e 34 moradores da região. O número de casos recuperados em Jundiaí permanece o mesmo, 45 casos até o momento. Votorantim e Cabriúva registraram novos casos de coronavírus. Atualiza pra gente aí, tem um balanço
Votorantim confirmou o 12º caso de coronavírus na cidade. A paciente é uma profissional da saúde de 26 anos de idade e está em isolamento domiciliar. Até o momento, entre os 12 casos confirmados, há 12 óbitos, além de 8 casos suspeitos sob investigação, que estão aguardando o resultado do Instituto Adolfo Lutz. Dos casos confirmados da doença, 6 pacientes já estão curados em Votorantim. Já são recuperados aí, portanto, 6 pacientes na cidade de Votorantim, 4 estão em isolamento domiciliar. Dos 8 casos suspeitos sob investigação, 6 estão internados, sendo 1 na UTI. A cidade também já teve 77 casos descartados, portanto, 6 pacientes recuperados em Votorantim também, Tiago. A Prefeitura de Cabreúva adicionou mais 2 casos confirmados ao seu boletim. Eram 3, agora são 5. Os casos suspeitos permanecem 5. E os casos descartados aumentaram 2, agora são 27, nenhum caso de morte suspeita ou confirmada na cidade de Cabreúva. O que a gente nota é que pouco a pouco a doença vai avançando para os municípios menores. A gente percebia no início dessa cobertura que ela se concentrava, o Covid-19, nos grandes centros, nas cidades de médio a grande porte. Agora está chegando também bem no interior, né? Cabreúva, que é uma cidade menor, Votorantim também, um número menor de habitantes, mas infelizmente a gente tem que noticiar esse tipo de coisa, né? Que realmente a doença está avançando e é importante reforçar os cuidados com a saúde aí para evitar a propagação do vírus. E olha, o Brasil já tem mais de 4.500 mortes por Covid-19 e mais de 66 mil casos confirmados, Luciano. Exatamente, Tiago. O número de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus no país subiu para 66.501. O total de mortes chegou a 4.543. Os dados foram divulgados ontem pelo Ministério da Saúde no fim da tarde. No balanço anterior, o total de infectados era 61.888, com 4.205 mortes confirmadas. De acordo com o balanço do Ministério, foram registrados 4.613 casos nas últimas 24 horas, um crescimento de 7,4%. Em relação às mortes, houve um avanço de 8%, com 338 novos óbitos, 338 novas mortes em 24 horas. São Paulo segue, na liderança no número de casos. São 21.696 casos, praticamente um terço de todo o país, e 1.825 mortes. Logo em seguida vem o Rio de Janeiro com 7.944 casos e 677 óbitos. 677 óbitos, portanto, no Rio de Janeiro, Tiago. São as duas capitais que seguem liderando esse ranking negativo da doença no país. 8h13, e no mundo, como que está a situação? Vamos abrindo aqui o mapa em tempo real da Johns Hopkins, a universidade, principal universidade de virologia, infectologia do planeta. Passamos de 3 milhões, Tiago. 3.053.965 infectados em todo o planeta. Estados Unidos muito próximo de chegar a 1 milhão de infectados, também praticamente um terço dos infectados do mundo estão nos Estados Unidos, com 988.469 infectados. A Espanha vem logo em seguida com 229.422, depois a Itália 199.414. O número de mortes passaram de 210 mil, agora são 211.522 mortes. A Itália lidera com 26.977 mortes, 23.521 mortes na Espanha, e a França 23.293 mortes. Portanto, aí os números atualizados da Johns Hopkins em todo o país. O Brasil tem números já atualizados, segundo a Johns Hopkins, 67.446 casos infectados neste momento. A Johns Hopkins segue atualizando durante a madrugada, de acordo com os boletins enviados pelas secretarias estaduais de saúde. As mortes no país passam de 4.600, segundo a Universidade Johns Hopkins. E tem o número de curados, quase 900 mil, 897.446 curados, 897.446 curados em todo o mundo. A Alemanha vinha liderando, o ranking de curados, agora a Espanha
com 120.832, a Alemanha na segunda posição, 114.500, e os Estados Unidos, 111.583 recuperados. Portanto, aí os números em todo o planeta pela Johns Hopkins, Thiago. 8h15. E o índice de isolamento social nos municípios paulistas, como que anda? Itu, por exemplo, teve um novo levantamento no final de semana, domingo. Itu voltou a registrar uma nova alta ou teve queda? No domingo, Thiago, o Itu quase chegou àquele nível máximo que tinha alcançado de 59%. Faltou um pontinho aí, 58% de isolamento social. Lembrando que a gente tem sempre o número do dia anterior. O de ontem vai sair na parte da tarde de hoje. Sim. E a gente atualiza amanhã para você. Então, Itu teve no domingo 58% de isolamento social, a taxa segundo o governo do estado. No sábado ficou em 51%, sexta, quinta e quarta-feira, 3 dias seguidos com 46%, um índice muito abaixo do esperado, 58%. Não é o ideal, mas está ali próximo dos 70% que o governo recomenda. Agora tem uma cidade que atingiu, Thiago. Bebedouro atingiu 70% de índice de isolamento social. É o número 1 aí no ranking do governo do estado. Cajamar, que não é tão longe assim, 69%. Lorena, 69%, São Sebastião também 69%, Ubatuba 69%, Ribeirão Pires 68%, Cruzeiro 68%, São Vicente 68%. Várias cidades do litoral. Sim. Com um índice muito bom, até porque estão com aquelas barreiras sanitárias nas entradas das cidades, as barreiras um pouco mais rígidas para evitar aí ao máximo, né, a chegada dos visitantes, né, dos turistas, e claro, as praias também todas fechadas, apesar de um ou outro sempre furar o bloqueio ali. Você comentou aí de 2 cidades próximas da gente, Cajamar e Ribeirão Pires, né? Cajamar fica na região de Jundiaí. Sim. Ribeirão Pires também ali na Grande São Paulo. Então, são cidades que estão localizadas próximos dos grandes centros, né? Conseguiram aí. Já Bebedouro fica na região de Barretos, São José do Rio Preto. Também você citou Cruzeiro, que é Vale do Paraíba, e também mais duas ou três cidades aí do litoral norte de aí São tem Paulo. Próximo aqui, acho que Ibiúna também, 67%. Região de Só Sorocaba, para te complementar aqui o top 20, então. Na sequência vem Mariporã, Caieiras, Poá, Caraguatatuba, Itapecerica da Serra, Sertãozinho, Itacoaxetuba, Pindamonhangaba, Caçapava, Votuporanga e Itanhaém. Perceba, muitas cidades aí do litoral, né? Sim. Muito bem, 8h18, aí traçando esse resumo, traçando para você o avanço da doença do coronavírus pelo estado de São Paulo, e também falando aí do índice de isolamento social por todas as cidades paulistas. Vamos dar uma passada pelas redes sociais. Estamos ao vivo com nossa live no Facebook. Muita gente por lá, né, Luciano? Bastante gente. Um bom dia para todo mundo. Obrigado pela imensa audiência. Carol Reis por aqui desejando bom dia. O Vitor Batista também. Rosilene Azevedo. A Magna Eadir Eusébio. A Mônica Fernanda desejando bom dia também. Neide Queiroz. Daniela Delbu. Valdir Nunes. Ana Reis. Alvarino Percum, o pessoal por aqui acompanhando a nossa live, a Sônia Aparecida, a Merceli também está por aqui, Gisleide Membrive, João Carlos e Roseli, Cleiton Santos, grande abraço para todo mundo, uma ótima manhã para todo mundo, Thiago. Cidade FM, no combate ao coronavírus. 8h23, já estamos de volta. Jornalismo da Cidade FM segue aí apurando e checando os assuntos para trazer informação verdadeira e atualizada para você, ouvinte. E olha, testes rápidos para a Covid-19 podem ser liberados em farmácias. O assunto vem sendo debatido há algumas semanas e deve ganhar mais um capítulo nesta quarta-feira, né, Luciano? Na verdade, hoje, viu, Thiago, os diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária devem discutir hoje, né, se liberam a aplicação de testes rápidos de coronavírus em farmácias. Atualmente, testes rápidos são aplicados em ambiente hospitalar e clínicas da rede pública e privada, né? A proposta será levada pelo presidente substituto da agência, Antônio Barra Torres, médico e contra-almirante, tido como conselheiro do Jair Bolsonaro para assuntos de saúde. Segundo integrantes do governo, a cúpula do Ministério da Saúde chegou a resistir à proposta
mas passou a apoiá-la recentemente. O novo ministro da pasta, o Nelson Teich, tem dito, né, que melhorar o grau de informação sobre a doença no Brasil é um pilar da sua estratégia de resposta à pandemia, que tem como um dos pontos a saída do distanciamento social, como defende o presidente Bolsonaro. O receio das autoridades de saúde, Thiago, como principalmente a Organização Mundial da Saúde, é que esses testes rápidos têm um alto índice de falso negativo, né, se aplicado nos primeiros dias de sintomas da doença. Já falamos a respeito disso aqui. Exames doados ao governo pela mineradora Vale podem errar 75% dos resultados negativos, segundo análise encomendada pelo próprio Ministério da Saúde. A expectativa do Ministério de Teich é que a Anvisa aceite a aplicação em farmácias, mas exigindo que o teste seja feito apenas após alguns dias do surgimento dos sintomas da doença. A forte chance de falso negativo nos primeiros dias se deve à característica do exame, que detecta anticorpos para a doença. Essas substâncias só surgem quando o corpo reage ao vírus, o que acaba levando alguns dias. Por isso, as autoridades recomendam o uso dos testes do tipo RT-PCR, né, que é aquele teste molecular, aquele teste mais lento, também mais caro. Esse é o recomendado para garantir um diagnóstico mais preciso aí para Covid-19 no país. Muito bem, 8h25, lembrando, ainda falando sobre isso, né, a testagem rápida e a testagem em massa um dos assuntos, é um dos pilares defendidos, né, pelo novo ministro Nelson Teich, né? Inclusive, na primeira coletiva que ele falou, né, no dia que ele foi apresentado, ele já havia defendido essa possibilidade. Claro que o país está longe ainda de conseguir fazer essa testagem em massa, mas aí já seria um primeiro passo, né? Sim. Porque se você liberando para a farmácia as pessoas têm mais acesso do que nos hospitais. A diferença de preço entre o molecular, o RT-PC, ele custa R$90, em torno de R$90 cada exame, cada teste. Esse teste rápido em torno de R$15 cada um. Então, sim, provavelmente na farmácia iria custar em torno disso, bem mais acessível ao cidadão comum, também poderia fazer particular, né? Nos Estados Unidos, a informação que circula é que vai começar essa aplicação de testagem rápida. A população, os próprios moradores vão poder fazer, eles mesmos fazer essa testagem. Então estão sendo orientados de como funciona, né? E essa medida está sendo para evitar que médicos, profissionais da saúde sejam contaminados. Então eles vão começar a distribuir para os americanos esse teste, para que então eles propriamente façam, sem a necessidade aí de auxílio de profissionais de saúde, até para evitar a propagação em massa com esses profissionais. 8h27, mudando de assunto, olha, tecnologia a favor da saúde. Morador de Jundiaí cria respirador de baixo custo que pode ajudar pacientes com coronavírus. Sim, é um cientista, o Milton Flávio de Macedo, da incubadora tecnológica de empresas, com suporte operacional do professor Adolfo Gabriel, do Fab Lab do SESI, né, e o apoio científico da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Ele criou e desenvolveu um respirador de baixo custo para combate à pandemia do coronavírus. O projeto da startup já resultou em um protótipo que foi batizado de Moses. Foram 6 semanas de trabalho para o desenvolvimento desse equipamento simples e portátil que vai atender aí as demandas nacionais e internacionais. O protótipo foi avaliado na última sexta-feira por uma junta médica da Faculdade de Medicina de Jundiaí, e o próximo passo agora do equipamento é passar pelos testes clínicos requeridos pela Anvisa, Thiago. Após a realização dos testes clínicos, a startup incubada planeja licenciar aí, né, a tecnologia para fabricante interessado em produzir e distribuir rapidamente também esses equipamentos, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Que legal, né? Um equipamento de baixo custo em tempos de pandemia, que a procura por esse tipo de equipamento se torna cada vez maior, né? E sabendo que é uma pessoa daqui da região que está, de alguma forma, contribuindo para a saúde. Isso mostra também que muita gente, né, em todos os cantos do planeta estão estudando a Covid-19 ou meios de tratá-la, né, de alguma forma. E bacana, e a gente torce para que o quanto antes, né, isso aí possa ser patenteado e que grandes empresas se interessem pelo projeto, por esse protótipo, e então passem a desenvolver em larga escala também.
E olha, mudando de assunto, um levantamento feito recentemente apontou que mais da metade dos brasileiros é a favor do isolamento social neste período de pandemia. Apesar de saberem da necessidade, ainda falta engajamento da população, né? Falta pôr em prática, né? Não basta só apoiar, né? Exatamente. Essa pesquisa foi promovida pelo Data Senado, do Senado Federal, apontou que 6 em cada 10 brasileiros defendem o isolamento social contra a propagação do novo coronavírus. Segundo o levantamento que ouviu 3.800 pessoas, um número bastante alto, 77% dos brasileiros consideram a situação atual muito grave e 61% não acreditam que o sistema de saúde brasileiro esteja preparado para lidar com a crise gerada pela Covid-19. Entre os entrevistados, 90% afirmaram que evitar contato social e lavar a mão frequentemente são os métodos mais efetivos de prevenção ao contágio. Pois é, mas o pessoal acredita que o sistema de saúde brasileiro aí, Tiago, não está preparado para enfrentar a pandemia, mas estamos dando aula nos Estados Unidos, Espanha e Itália por enquanto, né? O sistema de saúde brasileiro, por enquanto, vai suportando, claro, aliado às medidas um pouco mais drásticas de isolamento em alguns estados, como o estado de São Paulo, por exemplo, que freou bem o avanço. Se não fossem essas medidas, sabe-se lá como estaria no momento. 8h30, encerrando assim essa cobertura especial, mas antes aquela passada rápida aí pelas redes sociais, vendo que o pessoal tem comentado em nossa live no Facebook, Luciano. Grande abraço aqui a Tereza de Jesus, está acompanhando a gente, obrigado pela audiência, o Marcos Alberto também, pessoal aqui acompanhando, a Ana Reis, bom dia, Ana Reis, Valdir Nunes, obrigado por todo mundo aí, toda a audiência, o João Carlos também está por aqui, a Sônia Aparecida, obrigado pela audiência, Aparecida Domingues. Uma ótima manhã para todo mundo, Thiago. Estamos de volta amanhã a partir das 8. Bom trabalho para você. Valeu, Luciano. Ótimo dia para todo mundo. Continue com a gente. Daqui a pouco tem mais aqui no Show da Manhã. Muita música para você, para animar esta terça-feira.